Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E aí, tudo bem com todos? Eu espero que essa semana seja uma semana muito vitoriosa, uma semana muito boa para vocês. Hoje é quinta-feira, nossa aula de literatura, e é importante ressaltar também que esse conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna, ele é nosso último conteúdo de literatura, né? Ele é nosso último conteúdo de literatura desse livro. Então, ele também a Semana de Arte Moderna vai constar na prova, tá, gente? Então é importante a gente prestar atenção na aula de hoje. Bom, gente, então para iniciar a gente vai corrigir o exercício da semana passada, que foi sobre modernismo em Portugal, que também vai constar na nossa avaliação, tá bom? Então, gente, tem que tomar muito cuidado aí com literatura, se eu não me engano, há 6 questões, 2 de pré-modernismo, 2 de modernismo em Portugal e... Não, 2 de vanguarda, 2 de modernismo em Portugal e 2 de Semana de Arte Moderna. Algo assim, algo eu vou explicar para vocês direitinho no decorrer das aulas, tá bom? Então, mas vai cair questão sobre Semana de Arte Moderna e modernismo em Portugal, então tem que prestar atenção, tá bom? Vamos lá, vamos para a correção. Começa aí na página 48, né? A primeira questão: indique a alternativa incorreta no que diz respeito às características poéticas de Fernando Pessoa, né? Ortônimo, que é a própria obra do Fernando Pessoa, né? Na sua própria personalidade, e de seus heterônimos, ou seja, aí também ele pega, né, os heterônimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, tá bom? Então olha só, gente, o que nós temos a alternativa incorreta? A poesia de Fernando Pessoa, o ortônimo, tem na contemplação da natureza seu ponto mais característico. Não, incorreto. Você viu na aula anterior que a obra mesmo do Fernando Pessoa tem um viés nacionalista, né? Tem um viés nacionalista e histórico, né? Porque lembra que ele queria, dentro da sua obra, exaltar, né, as conquistas de Portugal, aquele tempo que Portugal estava no seu auge, né, que diz respeito às grandes navegações. Por isso que ele traz essa recordação de quando Portugal, né, estava explorando todos os cantos do mundo, né, e era, junto com Espanha, Inglaterra, potência marítima, tá bom? 2. Considerando as características principais de Fernando Pessoa, ortônimo e seus heterônimos, associa as colunas relacionando autor e obra. Então é o seguinte, gente. O Alberto Caeiro, quem é o Alberto Caeiro, gente? O Alberto Caeiro era um mestre de todos, né? Sempre muito sábio, não tinha a escolaridade, um nível de instrução muito alto, mas o seu contato com a natureza fez ter, né, aquela experiência, aquela sabedoria, né? E aquele poema que eu mostrei para vocês, o guardador de rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se eu os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar, ou seja, né, ele tem esse contato com a natureza, tem essa experiência de vida. O Álvaro de Campos, gente, é esse daqui, tá? Tá ligado a esse poema aqui. O Álvaro de Campos quem é, gente? O Álvaro de Campos, lembra que ele estava ligado aí sempre aquela questão da tecnologia, da velocidade, né? Ele era engenheiro e então ele estava já ligado à modernidade, às indústrias, só que ao mesmo tempo ele não sabia se adequar a essas questões de velocidade, de coisas acontecendo muito rápido, então ele tinha essa oposição. Ao mesmo tempo que ele era um engenheiro, estava apto à modernidade, também, por outro lado, ele sentia essa rapidez como algo muito sensível, né, ao seu modo de viver. Bom, e aqui nós temos o Ricardo Reis. Ricardo Reis, vocês sabem que ele é um médico, o mais clássico de todos, né? Então tá ligado a esse daqui, beleza?
E o Fernando Pessoa aqui está ligado a esse poema, né? Porque ele fala, ele trabalha também a poesia, a escrita, né? A metalinguagem, como o poeta escreve, o que o poeta está sentindo, né? Beleza. E aí nós vamos para a hora do estudo, que eu passei também, né? Começa na página 52. A gente vai corrigir a questão 1, né? Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja a dar seu poema. Recorte o artigo e recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. A passagem acima corresponde a uma receita para escrever poemas dadaístas. Essa estética teve como uma das suas orientações o irracionalismo, porque o dadaísmo ele quer quebrar aqueles paradigmas, né? Quer quebrar toda a sequência lógica. E a exploração do absurdo. Então, a questão 1 é letra E, tá, gente? Tem tudo a ver aí a letra E. Beleza. Vamos seguir aí, gente, para nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou corrigir essa 2 aqui, essa última. Associe o nome de cada movimento de vanguarda às características estéticas correspondentes. Questão 1. Representação da vida moderna pelo elogio à máquina e à velocidade. Futurismo, só pode ser futurismo. 2. Automatismo psíquico e negação da lógica, só pode ser surrealismo, trabalha com o inconsciente. 3. Postura extravagante e ilógica, ou seja, lembra que o dadaísmo ele é muito extravagante no sentido de propor que um novo conceito de arte, né? Então um mictório poderia ser considerado uma obra de arte, dependendo do ponto de vista do leitor, né? do observador. Um lápis poderia ser uma obra de arte, então tenta subverter, né, esse conceito de arte. 4. Uso de linhas retorcidas e cores fortes, expressionismo. 5. Quebra da linearidade e fragmentação da imagem, só pode ser cubismo. Lembra daquele quadro que nós vimos do Picasso, né? Formas geométricas e tudo mais. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, da Semana de Arte Moderna. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Semana de Arte Moderna, episódio 18. Bom, aí você tem, né, uma chamada da Semana de Arte Moderna, uma obra, né, que diz aí onde foi instalada, onde foi produzida a Semana de Arte Moderna, foi em São Paulo em 1922. Então esse ano é muito importante, gente. 1922 é quando começa de fato o modernismo no Brasil, né? Nós só vimos aí o modernismo em Portugal, agora a gente chega ao Brasil, né? E o primeiro movimento e o primeiro evento que abre aí o modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna. Beleza? Lembrem, professor, qual era a escola anterior ao modernismo, a primeira fase do modernismo? Era o pré-modernismo. Né? O pré-modernismo ele começa em 1902 e termina justamente em 1922. Bom, professor, se eu fosse você eu anotava, né, as principais características, né, a data de início, data de encerramento. A Semana de Arte Moderna foi realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E aqui o cartaz, né, também aqui da Semana de Arte Moderna, mostrando toda. Lembra aqui das vanguardas? Olha aqui, ó, que legal, né? Para você ver que uma coisa vai casando com a outra. A gente viu a teoria, aqui a gente está vendo na prática, no próprio cartaz da Semana de Arte Moderna, tá bom? Muito legal, né? As formas geométricas e tudo mais, né? As linhas não tão retas assim, mas já trazendo uma nova perspectiva, uma nova leitura. Beleza. Olha só, gente. Então, principais características: foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. Copie esse negócio, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, gente, vocês lembram que antes do pré-modernismo nós tínhamos as escolas aqui no Brasil, estou falando aqui no Brasil: simbolismo, parnasianismo, naturalismo, realismo.
Então essas escolas, elas tinham algo em comum, que era seguir a tradição portuguesa. Português que eu digo assim, a tradição europeia. Né? Tudo que acontecia lá em Portugal acontecia depois aqui no Brasil. Só fazia mudar, né, a questão que o Brasil tem uma realidade e a Europa tem outra. Mas os conceitos eram os mesmos. Né? Não mudavam praticamente em nada. Né? Então os modernistas falaram assim, cara, a gente tem que trazer coisa nova aqui. Chega de estar imitando os europeus, chega de estar querendo copiar, né, as coisas. Então, por isso que lembra que as vanguardas elas foram importantes para o modernismo. Por quê? Porque vanguarda significa algo novo. Então, os autores do modernismo foram beber na fonte do algo novo. Né? Foram beber na fonte das vanguardas para trazer algo novo. E vocês vão entender qual é esse processo de ver, saber o que é o novo e digerir isso para formar uma literatura brasileira. Vocês vão ver. Uma outra coisa, o Graça Aranha, ele é autor, né, o Graça Aranha, do pré-modernismo, como vocês viram. Só que o Graça Aranha, ele tinha uma relação com o pessoal da primeira fase do modernismo. E foi ele que abriu a Semana de Arte Moderna. Né? Ele leu um texto de abertura, né, da Semana de Arte Moderna. Então, alguns autores do pré-modernismo, né, tinham ali uma ligação com o modernismo de fato. Então aqui, ó, gente, da esquerda para a direita, Pagu, né, Elis Lessa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Eugênio Álvaro, né, e Di Cavalcante. Então uma foto aqui justamente daquele período. Não é exatamente na Semana de Arte Moderna, mas são das pessoas que participaram aí daquele movimento, daquele primeiro movimento que envolve aí a primeira fase do modernismo. Bom, gente, os artistas eles buscavam temas nacionalistas e isso vai ser muito importante. Por quê? Porque a primeira fase do modernismo ela vai ser conhecida como nacionalista, tá bom? Nacionalista ou ufanista. Por quê? É a valorização das tradições, do folclore, de tudo que é nacional. Vocês vão observar lá na frente, que eu vou trazer para vocês, um livro chamado Macunaíma, que é um livro exponencial da primeira fase do modernismo, onde trata sobre as crenças indígenas, as lendas, os mitos brasileiros. Então envolve aí toda uma valorização do conceito nacional, uma valorização de todas os tópicos nacionais. O Macunaíma é um índio, então para você ver que já tem aí uma ligação. O índio, só que esse índio não é idealizado, presta bem atenção. Esse índio Macunaíma, ele não é idealizado, ele é exatamente como se fosse o povo brasileiro. O principal lema dele é "ai que preguiça". É um estereótipo do povo brasileiro. Porque o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, quando ele criou esse personagem, ele meio que pensou assim, olha, esse índio ele tem que ser um índio realista, ele tem que ser um índio realmente que represente o Brasil, e não o índio lá do José de Alencar que você estudou no segundo ano. O índio do segundo ano lá, o Peri, a Iracema, eram idealizados. Você lembra que você estudou o romantismo? Que no romantismo era tudo idealizado, tudo muito superficial, tudo muito bonito, tudo muito lindo. A relação dos portugueses com os índios sempre muito gentis, os portugueses também. Acabou isso, acabou. No modernismo acaba isso. O modernismo mostra de fato como é o Brasil, beleza? Então, gente, por que eles faziam... Por que eu falei tudo isso? Porque é o seguinte, estavam procurando uma identidade própria. Falou, não, o Brasil não é assim, cara, como fizeram lá, o Brasil é assim, desse jeito. A gente tem que buscar nossa própria identidade. Chega de buscar cópia lá da Europa. Então aqui, ó, mais uma chamada da Semana de Arte Moderna aqui, ó. O último grande festival da Semana de Arte Moderna com o concurso de Vila Lobos. Vila Lobos era um músico, tá, gente? No saguão do teatro, exposição de cultura e escultura,
certo? Gente, os antecedentes da Semana de Arte Moderna. Então, o que acontece? O Oswald de Andrade, gente, tá? Ele em 1912, ele chega, né, da Europa, né? Então, ele retorna da sua primeira viagem trazendo consigo ideias cubistas e futuristas. Então já percebeu que ele vai beber na fonte das ideias cubistas, lembra lá daquelas ideias cubistas que nós falamos? E futuristas. E ele começa, olha só, vamos ler aqui. Impressionado com esses movimentos, escreve em versos livres, ou seja, sem rima, sem ritmo, sem nada. Livre. O poema Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. A obra foi tão mal recebida pelo público que o autor a jogou fora. A ida de Oswald à Europa foi muito importante, pois conheceu a técnica do verso livre, proposta por Paul Forte. Cara, olha só como é que é. Hoje o verso livre é tão comum. Hoje o verso livre é feito por vários poetas, mas naquela época era uma novidade. Ninguém quebrava as tradições. Tudo era muito perfeito, tudo era muito ritmado, tudo muito era rimado, né? Então, para você ver como é que isso era uma novidade para a época. Sentindo a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciadas pelo academicismo, ou seja, pelas questões europeias, Oswald afirmou: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafudardos ainda em pleno parnasianismo. Gente, sempre a referência ao parnasianismo, ao simbolismo, é de algo que é passado, de algo que é muito ultrapassado, de algo que não é atual, de algo que não é nosso. Então, sempre quando eles citarem, né, os modernistas citarem os parnasianos, os simbolistas, é que algo está muito atrasado. Então ele fala, nós estamos 50 anos atrasados, né? Muito bacana. Então, gente, como vocês viram na aula passada, lá em Portugal teve aí a publicação da revista Orfeu que marcou o modernismo lá em Portugal, né? E você viu que o Fernando Pessoa fez parte dessa publicação. Bom, gente, professor, e os autores antigos do parnasianismo, ou do simbolismo, ou até mesmo aqueles que fazem parte do pré-modernismo, mas aqueles que eram mais conservadores do pré-modernismo, porque você sabe que o pré-modernismo envolve tudo, tem de tudo lá, né? Você viu nas aulas anteriores. Então o Monteiro Lobato era um desses autores que eram conservadores, né? Que era ali conservador. Então você vai ver uma crítica dele bem acentuada ao modernismo e a Anita Malfatti, né? Tem uma treta muito grande entre ele e a Anita Malfatti que deixa a Anita muito mal, vocês vão ver agora. Olha só a leitura. Então essa crítica ela saiu no jornal O Estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Há duas espécies de artistas. Uma composta do que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, rápidas, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, né? Então, precursores, ou seja, iniciantes da cultura que está por vir, da arte que está por vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Então, gente, olha só, nasceu com a paranoia e a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Anita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então você vê que ele faz uma crítica muito grande aí ao modernismo, porque ele fala assim, ó, a outra espécie, que são os modernistas, né, eles são formados, eles veem de forma anormal a natureza e interpretam à luz de teorias rápidas, né, então sem fundamento, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes,
né? Então, muito legal isso daí. Legal que eu digo o documento, né? Não a crítica em si. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal. Então, gente, ele percebe assim, ele fala assim, olha, eles se acham novatos aí, mas isso daí não tá com nada não, cara. Isso daí é nada não vem acrescentar nada, né? Então, o que é certo é o que é o clássico, é o que eu sigo, né? O clássico lá, o parnasianismo, o simbolismo é muito mais clássico, é muito mais bonito, muito mais elegante, então deve ser seguido, né? Algo que é novo não é bem visto, né? Então a questão da mistificação, e ele critica o que? O quadro da Anita Malfatti. Quem é a Anita Malfatti? Anita Malfatti, né, uma moça, uma mulher, né, que faz justamente os quadros que envolve todo o conceito do modernismo, né? Então é uma autora, né, que ela vai justamente que vai ser justamente criticada por aderir os conceitos do modernismo e das vanguardas europeias. Muito legal isso. Bom, gente, os principais objetivos, vamos lá, vamos copiar. Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, ou seja, trazer o Brasil para o modernismo, romper com os padrões clássicos europeus, apresentar correntes artísticas do futurismo, dadaísmo, expressionismo, todas as vanguardas, buscar o antropofagismo, aí que está, na arte, absorver as influências estrangeiras e recriá-las como elementos da cultura nacional. É isso que eu estava falando para vocês. Como, professor, que eles vão olhar as vanguardas e trazer os conceitos para cá para o Brasil? É justamente isso, eles vão pegar os conceitos e vão transformar tudo, vão engolir tudo. Isso é antropofagismo, você, né, deglutir as coisas, você engolir, você comer as coisas. E trazer aquilo como novo, né? Você engolir e provocar, vomitar. Só que assim, quando volta isso, volta já com uma nova produção, um novo conceito, né? Então era isso que eles estavam basicamente falando. Eles estavam bebendo da fonte, né, das vanguardas, engoliram aquilo e quando aquilo voltou já como cultura nacional, voltou como literatura nacional, voltou como modernismo, voltou como a primeira fase do modernismo. Perceberam? Então, gente, antropofagismo, essa palavra vai ser muito importante para essa primeira fase, tá bom? Criar uma arte puramente brasileira, que é justamente isso que a gente falou. Falar sobre todos os pontos importantes, mitos, lendas, né? Deixar a nacionalidade aí sobressaindo as outras questões. Bom, então o Mário de Andrade, gente, ele escreveu assim: nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Né? Bem característico aí do modernismo da Semana de Arte Moderna. E aqui mais uma imagem, né? mais uma imagem sobre aí a Semana de Arte Moderna e os modernistas, né? Modernistas. Nós temos talento, e aqui eles reivindicando, né, justamente esse espaço. Aqui, né, o folhetim, né, legal, chamada, certo? Assim que aparecia, tá bom? A Semana de Arte Moderna, né, dentro do catálogo. Muito bem, muito bem. Olha aí, ó, beleza? Ok. Gente, professor, mas como é que foi assim logo no início, no primeiro dia e tudo mais, e nos outros dias? Muita confusão, muito conflito, muita coisa, muitas vaias, porque os conservadores não queriam aceitar, não queriam, torciam mesmo o nariz. Né? Então o que acontece? O Manuel Bandeira ele fez um poema que é chamado Os Sapos, só que ele não recitou. Né? Ele não recitou. Quem citou foi o Ronald de Carvalho. O Ronald de Carvalho ele recitou esse poema lá na Semana de Arte Moderna e ele recebeu vaias, né? Recebeu ali, né? A pessoa, não, sai daí, não sei o que negócio de arte moderna, conceitos modernos. Né? Então, olha só a crítica ao parnasianismo aqui. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra
berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Ou seja, ele faz uma ironia com a questão da métrica e da rima, porque os parnasianistas, para ele, era mais importante, para eles, era mais importante a questão da rima e da métrica, justamente, do que o assunto, o conteúdo. Vede como primo em comeus hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Então você percebe que ele faz uma crítica muito grande. Claro, é só uma parte do poema, eu não coloquei todo porque ele é muito gigante, tá? Muito grande, muito extenso. Então, mas dá para perceber que tem uma crítica ao parnasianismo. Então, os modernistas eles estavam criticando justamente isso. E ele faz justamente como os parnasianistas faziam os poemas, com rima, com ritmo, só que criticando justamente os parnasianistas, tá bom? Uma ironia muito legal, uma sacada muito boa do Manuel Bandeira. E aqui os idealizadores, tá? Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lega Segal, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos. Aqui todos, tá bom? Aí, gente, nós temos algumas obras que são características aí dessa semana de arte moderna, tá bom? Que olha aí, Abapuru. Abapuru da Tarsila do Amaral, você vê aí aquilo que a gente percebeu nas vanguardas, nas características das escolas, das vanguardas europeias, do cubismo, né? Então, olha só, as formas distorcidas, uma nova perspectiva, uma nova leitura, beleza? E aqui, ó, né, trazendo elementos, ainda que você aqui é um cacto, né? Então, trazendo elementos aí, ainda que de forma, né, simples, mas trazendo aí elementos nacionais, tá bom? Aqui, ó, Tarsila do Amaral, antropofagia. Lembra do conceito da antropofagia que eu falei para vocês? Engolir os conceitos que que vieram das vanguardas, e deglutir. E quando aquilo sai, já sai com o conceito de uma nova literatura, com o conceito do modernismo. Né? Então é isso aqui que traz também essa antropofagia. Olha só, tá vendo? Ó? As partes do corpo estão desmembradas. Então, por que estão desmembradas? Porque vai surgir algo novo. Algo novo está surgindo, que é justamente o conceito do modernismo. Aqui o Di Cavalcanti trazendo a mulata, que é, né, um estereótipo do Brasil, então, trazendo aí mais uma riqueza nacionalista. A estudante, né, da Anita Malfatti, que traz aí uma nova perspectiva também de leitura. Tá bom? Então, gente, então é isso. Vocês vão fazer as atividades das páginas 50 e 51, beleza? E a hora do estudo, beleza? Páginas 55 e 56. Bem tranquilo, são 3 páginas, 4 páginas, rapidinho dá pra fazer, tá bom? As páginas 50 e 51 quase não tem exercício, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido de verdade. Essa semana de arte moderna, ela é muito importante para você entender o modernismo. Eu já falei aqui praticamente os conceitos do modernismo, da primeira fase do modernismo, porque está tudo atrelado, né? Muito perto, é antecedente à primeira fase do modernismo. É ali que começa, na verdade, a primeira fase do modernismo. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conceito, porque a partir de agora, primeira fase do modernismo, segunda fase do modernismo, terceira fase do modernismo, todos esses conceitos vocês já precisam saber. Vocês já precisam ter uma ruptura, uma separação. Escolas anteriores e modernismo. Né? E a gente estudou a Semana de Arte Moderna, que é quando começa a se aplicar esses novos conceitos. Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.